Olá, pessoal do curso de Relações Internacionais da ACES Unita, aqui é o professor Emerson novamente. Vamos continuar com o nosso ponto 3, mediação e arbitragem na legislação brasileira. O Conselho Nacional das Instituições de Mediação e Arbitragem, o CONIMA, entende que a capacitação básica em mediação se divide em dois módulos. Primeiro, o teórico-prático. Essa formação compreende conteúdo programático específico com carga horária mínima de 60 horas, exigida a frequência de pelo menos 90% do curso e prática supervisionada de casos reais, que deve ter entre 50 e 100 horas. Então, aqui, para um curso ser válido de capacitação básica, né, na mediação, tem que cumprir esses requisitos aqui, tanto do ponto de vista teórico, quanto também da questão da prática, que seria uma espécie de estágio. Então, a gente tem que estar atento que o curso que vocês fizerem, o cursos, se ele se adequa a esse montante aqui que a gente está falando. A certificação será fornecida àquele que cumprir as duas etapas do ciclo de formação, então as 60 horas e 50 a 100 horas de estágio, né? Que não chama estágio, prática supervisionada. O Conselho Nacional de Justiça, por sua vez, olhando para os mediadores mais detidamente ligados ao Poder Judiciário, entende que o curso de capacitação de treinamento e de aperfeiçoamento de mediadores devem atender a conteúdos programáticos, número de exercícios simulados e carga mínima de horas, além de serem supervisionados e aprovados pelo Comitê Gestor de Conciliação e Mediação do próprio CNJ. Os treinamentos devem ser guiados por instrutores certificados também desse órgão. Então, no caso do Poder Judiciário, eles mesmos devem fazer através dessa instituição determinada pelo CNJ. Já aqueles que tiverem como interesse ingressar na Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, que não é o caso de vocês, para atuar como mediadores junto a essa entidade, devem participar de formação proposta apresentada pela Comissão Especial de Mediação, Conciliação e Arbitragem do Conselho Federal da OAB. Nesse caso, especificamente para os que vão atuar dentro da OAB. Esse curso que a OAB tem oferecido aqui em Caruaru é aberto para todas as pessoas que tiverem interesse, tá? Inclusive tem gente de RI fazendo. O artigo 10 da Lei de Mediação estabelece que não é obrigatório as partes serem assistidas por advogados ou defensores públicos na mediação. Porém, se uma das partes estiver acompanhada de advogado ou defensor público, o mediador suspenderá o procedimento até que todas estejam devidamente assistidas. Acho que eu já tinha falado isso, não é obrigado a usar advogado ou defensor público em mediação, porém, aqui acrescenta que se uma das partes tiver, todos vão ter que ter. Para quê? Para que não haja desequilíbrio na defesa. Então, é por isso que todos devem ter. Se um tiver, todos têm que ter. Não é obrigatório, mas se um tiver, todos têm que ter, para que não haja desigualdade, né? Na questão, porque um vai estar acompanhado por um profissional e o outro não. Para Luiz Fernando Almeida Guilherme, esse artigo deve ser questionado pela OAB, mas por enquanto não é dever fazer mediação assistido por advogados, o que, na visão do autor, vai contra o acesso à justiça e a Lei 8906 de 1994, da OAB. Olha, eu discordo dele, eu acho que mediação não precisa de advogado, até porque o mediador não precisa ser sequer advogado, né? Então, isso aí é um pouco até preocupação com o mercado, a gente entende, mas eu discordo. E não foi, ainda não foi derrubado, não, tá? Prosseguindo aqui, pessoal, por sua vez, segundo o artigo 11 da Lei de Mediação, poderá atuar como mediador judicial a pessoa capaz, ou seja, que está no domínio da sua capacidade civil, graduada há pelo menos 2 anos em curso de ensino superior de instituição reconhecida pelo Ministério da Educação e que tenha obtido capacitação em escola ou instituição de formação de mediadores reconhecidas pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, ENFAM, ou pelos tribunais, observados os requisitos mínimos estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça em conjunto com o Ministério da Justiça. Aqui é mediador judicial, tá? É o judicial que tem que ter esses 2 anos. Reparem que não é exigida a formação em direito, é exigida sim que ele faça um curso de capacitação. Esses aqui são os mediadores que atuam no Poder Judiciário. O artigo 12 da Lei de Mediação exige que os tribunais criem e mantenham cadastros atualizados de mediadores habilitados e autorizados a atuar em mediação judicial. No tocante à remuneração dos mediadores, o artigo 13 da Lei de Mediação deve ser interpretado de acordo com os regimentos de cada tribunal do país, seja estadual, seja federal, porém, somente em casos de mediação judicial, na extrajudicial, a remuneração será de acordo com a vontade das partes. Aqui, basicamente, está dizendo o seguinte: a remuneração do mediador segue a disposição que cada tribunal colocar. Já o mediador particular, que aí, lembrando, não precisa ter esses 2 anos de formado,
é de acordo com o que as partes quiserem pagar, e geralmente no contrato lá da mediação já define, e também essas câmaras de mediação que as pessoas procuram já tem um valor dos honorários dos mediadores. O artigo 14 da norma comentada define que no início da primeira reunião de mediação e sempre que julgar necessário, o mediador deverá alertar as partes acerca das regras de confidencialidade aplicáveis ao procedimento, levando em conta sempre aquela questão do sigilo. Prática de mediação e também de arbitragem são sigilosas, né? Isso aí é uma das primeiras coisas que o mediador chama atenção. No artigo 15 da Lei de Mediação está prevista a hipótese de comediação, a requerimento das partes ou do mediador e com anuência daquelas. Poderão ser admitidos outros mediadores para funcionarem no mesmo procedimento quando isso for recomendável em razão da natureza e da complexidade do conflito. Comediação seria a mediação assistida por algum profissional. Por exemplo, naquelas que envolvem questões de família, como guarda de filhos, etc., muitas vezes é um profissional da psicologia, um assistente social. É nesse sentido, é um apoio de um profissional, geralmente psicólogo, assistente social, que pode dar um suporte naquele caso específico. Pode ser um médico também, se for uma questão que envolva saúde em geral, né? Com efeito, a técnica da comediação é altamente recomendável em virtude da natureza ou da dificuldade do conflito, sendo feita por profissional que é especialista na área de conhecimento que toca o conflito, especialmente, como eu falei, nas controvérsias que discutem acerca do estado da pessoa e de direito de família, caso em que o comediador, pode ser um psicólogo, um psiquiatra ou um assistente social. Lembrando que o psiquiatra é médico, né? Aqui, nesse caso, é como eu estava falando, ou seja, casos de comediação geralmente envolvem questões de família, né, que vai ter um apoio de um profissional gabaritado para tanto. Bem, pessoal, aqui encerramos mais uma parte do nosso ponto 3, mediação e arbitragem, da legislação brasileira, nossa disciplina de arbitragem e mediação internacional. É isso, fico por aqui, estou sempre à disposição de vocês. Tchau, tchau.